Olá pessoal, mais uma Ação e Reação, sexta-feira, 10 de março de 2017, sexta-feira de calor senegalês em Santos. Mandar um abraço para o meu amigo Mário Gil de Portugal, grande cantor internacional, a Dona Vera e Dona Lúcia do Rio de Janeiro, que estão sempre ligados no www.tvcomsantos.com, né? E você que é amigo do Canal 11 aí, Santos, Praia Grande, Cubatão, Guarujá, São Vicente, que assistem ao nosso programa todo dia, o ao vivo, às 1h15, a reprise às 23 horas e a reprise para os madrugadores às 24h30, nossa segunda reprise. Greve de servidores fecha escolas e policlínicas. Um sindicato fez greve pipoca, uma greve mais branda, mas o outro sindicato já é mais enérgico, então faz greves em escolas e policlínicas, né? Hoje eu vi o Fifi, foi secretário de obras, estava falando que se fizer uma greve na Secretaria de Obras, ninguém percebe, que é pouca gente. Mas quando você fecha uma escola, um hospital, aí impacta mais a população, né? Bom, o Santos arrancou empate ontem heróico em Lima, né? Gol impedido do Sport, né? Gol impedido. E o Santos fez mais um gol que o juiz não deu, mas coisa do futebol, né? A arbitragem da Libertadores, primeira fase, sempre é caseira, isso é complicado. Para discutir esses outros assuntos, hoje temos a grata satisfação de ter o provedor da Santa Casa de Santos, o homem mais falado da Baixada Santista, o homem que está diminuindo os custos, o grande gestor da Baixada, o Ariovaldo Feliciano. Tudo bem, Ariovaldo? Tudo bem, Filete. Muito prazer pelo convite. Você sabe que é sendo uma satisfação muito grande estar aqui na TV Com, no programa Ação e Reação, e principalmente sendo o seu convidado e tendo ao nosso lado esse convidado todo especial. Também o nosso advogado, falar as qualidades do S também e do Ariovaldo é meio complicado, mas advogado, amigo dos amigos, escritor, poeta, já foi secretário na época do governo Justo, o Écio Lescrec também sempre acrescenta muito quando vem no programa aqui na TV Com. Boa tarde, Écio. Boa tarde, Filete. Boa tarde especial ao nosso provedor, Dr. Ariovaldo Feliciano, provedor da Santa Casa Misericórdia de Santos. Eu estou lá há 32 anos como conselheiro. Boa tarde também ao nosso jornalista Kleber Léo Bartolomazzi, que está aqui presente, e em especial aos que assistem todos os dias esse programa Ação e Reação. O Kleber Léo, que foi homenageado no Conselho do Santos, quando a revista Golaço fez 10 anos, a primeira revista, talvez a única, que se mantenha por esse período nos estádios do Brasil, né? E também o Kleber Léo que, Modesto, deixa o Kleber Léo entrar no estádio para distribuir a revista. Não tem problema, conversa com a PM. Já falei várias vezes lá, deixa entrar, porque fica na rua, às vezes chove, tem as meninas bonitas lá que ficam distribuindo, aquela coisa toda, deixa entrar, depois as meninas saem e eles continuam dois lá, tal, não tem problema nenhum. Entendeu? É só para entregar a revista mais caprichada para o conselheiro, para o sócio, para o torcedor da arquibancada, só isso, não tem problema nenhum. Eles entram e saem, né? Porque na gestão do Marcelo podia entrar. Depois teve um período meio conturbado que nem a revista podia distribuir. E agora a revista já pode ser distribuída, é uma revista que colabora com o Santos, mas era facilitar o acesso, seria bom, principalmente em jogos confusos, né? Libertadores, jogos de mais público e também jogos que está chovendo, né? Mas como não dá para saber quando vai chover, quando vai encher, a gente deveria liberar para todos os jogos, pelo menos para que a equipe pudesse ter uma dinâmica melhor. Leovaldo, hoje todo mundo fala que não tem verba, né? O prefeito é reeleito, o prefeitos reeleitos, novos prefeitos, todo mundo fala que não tem verba, que tem que apertar o cinto, que não sei o que, não sei o que lá. Mas você não teve esse discurso, né? Você pegou a Santa Casa deficitária há pelo menos 20 anos, né? E conseguiu em 6 meses, que é um tempo que a gente achou muito pequeno, de 5 milhões de déficit por mês, passar para 1.300 de positivo. Lógico que 1.300 é pouco para pagar o que te deixaram nas costas, né? Mas pelo menos, vamos dizer assim, a Santa Casa está respirando agora sem aparelhos. Você não tem culpa, você tem uma fortuna de dívida para pagar, se tem aluguéis a preço vil, isso não é culpa, você não consegue melhorar essa gestão em 6 meses, né? Vai deixar vencer os contratos, parte jurídica e tal. Mas como é que você conseguiu essa façanha? É uma façanha, né? De reduzir de 5 milhões de prejuízo para 1.300, 1.400 mais ou menos de lucro. Filete, nós encontramos a Santa Casa assumimos com 400 milhões de dívidas e 5 milhões de déficit mensal. Nós, para que conseguíssemos virar esse quadro, nós implantamos uma gestão empresarial. Hoje a Santa Casa é dirigida como uma empresa
A Santa Casa é uma entidade filantrópica, não está lá para dar lucro, mas também não pode dar prejuízo. Tudo aquilo que é alcançado de positivo é empregado no seu patrimônio. Nós reduzimos drasticamente todas as despesas de imediato. No mesmo dia que nós assumimos o comando da Santa Casa, nós reduzimos as despesas, fechamos várias torneiras que tinham, e que ainda tem na Santa Casa, você sabe disso, Filete. Tem ainda muitas torneiras e que nós, até o final do nosso mandato, em fevereiro do ano que vem, pretendemos não liquidá-las por completo, porque não é impossível, mas deixar para o meu sucessor o mínimo possível de problemas que ele vai ter com essa saída ilegal de dinheiro da Santa Casa. E nós aumentamos a nossa receita em aproximadamente 60%, fazendo o quê? Informatizando toda a Santa Casa. Hoje a Santa Casa é tudo informatizado. Não sai nada de almoxerifado sem que seja digitado, controlado. Nós temos controle de tudo, até o remédio que chega na cabeceira do paciente, ele não é mais trazido pela enfermeira, vai lá e pega um vidro, um pacote. Ele é todo digitado, nós temos um sistema especial que chega à dose certa na cabeceira do paciente. Tudo isso somado, Filete, realmente nos deu condições de tirar a Santa Casa de 5 milhões de reais de dívida que tinha quando eu assumi, para em 3, 4 meses já passar a dar superávit de 1.300.000 reais. Nós, no ano passado, nós encerramos em 2015 o balanço com 33 milhões e meio de prejuízo, e esse ano estamos fechando o balanço com 16 milhões de superávit. Essa questão, você que pertence à Irmandade há 32 anos, sempre ajudou, pertence a maçonaria, muitos grupos que ajudam as pessoas, tal. Como é que você vê essa gestão, né, você como um conselheiro ativo, de você conseguir, todo mundo achava que a Santa Casa não ia nunca dar lucro, tal, mas foi como o nosso provedor falou, né, não é para dar lucro, mas também prejuízo todo ano, todo mês, chega uma hora que afunda, né? Veja, eu estou lá, eu entrei na época da administração do seu Antônio Manuel de Carvalho, em 1985. Nós vamos completar agora, em abril, 32 anos que eu estou na Irmandade. Primeiro como suplente do Conselho Geral, depois titular, depois suplente do Conselho Deliberativo e atualmente no meu 3º mandato como conselheiro efetivo. Então, esse período todo de 32 anos, eu acompanhei a par e passo as administrações do Carvalhinho, Antônio Manuel de Carvalho, do Levi, depois do seu Neves, que ficou 20 e poucos anos, e, finalmente, o doutor Félix Ballerini, que era o vice-provedor, e sucedeu o seu Neves. Quando terminava a administração do doutor Félix Ballerini, houve movimentos, inclusive, no sentido de que nós, pela experiência que estávamos na Santa Casa, viéssemos a também vir ocupar o cargo da provedoria. E eu achava que isso era uma missão quase impossível, recuperar as finanças da Santa Casa, porque a forma com que o espelho que nós tínhamos é que era uma entidade altamente deficitária, como disse o doutor Ariovaldo agora há pouco, há um prejuízo mensal de 5 milhões, isso foi dito pelo próprio doutor Ballerini quando transmitia o cargo, no dia da transmissão do cargo, em fevereiro do ano passado, ao doutor Ariovaldo Feliciano. Ele disse, nós temos um prejuízo de 5 milhões. Eu disse ao Ariovaldo, quando ele me telefonou pedindo um apoio para a sua candidatura, eu disse a ele, olha, tem todo o meu apoio, inclusive porque a nossa Irmandade, né, a Irmandade Maçônica, era o canal que veiculava a candidatura, o nome do Ariovaldo, que inclusive é presidente da coligação de veneráveis das lojas maçônicas da Baixada Santista, uma entidade paramaçônica, hoje sob a presidência do Dr. Ariovaldo. Então, nós nos unimos, fizemos um esforço muito grande, ele compôs uma administração de pessoas que conheciam a realidade da Santa Casa,
cortou os ralos por onde a Santa Casa perdia dinheiro, digitalizou toda a Irmandade, fez contratos, parcerias com entidades de fora da Santa Casa, sem que a Santa Casa tivesse que desembolsar nada, só tendo participação nos lucros. E, para a nossa surpresa, que achávamos que seria impossível acontecer em tão breve tempo essa recuperação financeira, ela se deu. Se deu, está se dando. E quando ele fala, quando vier o sucessor dele, na Santa Casa não tem sucessor, não. Na Santa Casa você só sai morto. Né? Ou se renunciar. Morto, não tem essa. Mesmo nas graves crises que a Santa Casa teve no passado, inclusive com intervenção judicial, né? Os provedores que ocuparam o cargo saíram porque Deus chamou para outra função. Né? Então, o seu Neves e o Félix... O Félix foi o último que saiu. O Neves saiu um pouco antes, mas logo depois veio a fazer porque estava doente. Tá, e o Félix também andou meio adoentado, tal, veio conversar comigo naquela época, inclusive teve um tratamento em São Paulo e tal, mas também não dá, era preciso que a pessoa tivesse assim, uma condição física mais compatível com um desafio de desgaste, né? Desgaste. Porque houve uma época, não sei se vocês estão lembrados, que o CNPJ da Santa Casa era o mesmo CNPJ do Plano de Saúde de Santa Casa. Eu fui presidente do Plano de Saúde durante um mês. Muito bem. Então, o que acontecia? O Ministério da Saúde, através da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, não admite de forma alguma que o CNPJ dos planos de saúde acuse resultado deficitário. Mas como o CNPJ da Santa Casa era o mesmo do plano, o superávit que tinha o plano de saúde não compensava o déficit que tinha a Santa Casa. Então acusava. O que aconteceu? Houve o bloqueio, a indisponibilidade dos bens de todos os administradores, inclusive do procurador, que era um desembargador, juiz, o doutor Pacheco de Castro, e outros, né? Um absurdo, a ANS tornou indisponíveis os bens, justamente porque num plano de saúde os seus dirigentes não podem ter uma situação financeira incompatível com a disponibilidade do serviço que está sendo prestado. Inclusive, como fazem os bancos, né, também, há um depósito calcionado junto ao Ministério da Saúde para garantir a prestação de serviço. Com a entidade, com o hospital, não, mas o plano de saúde, sim. O hospital pode dar prejuízo, não tem problema, mas o plano de saúde não, porque ele é regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, pelo Ministério da Saúde. Então, essa situação toda nós acompanhamos para e passo. Muitas vezes houve socorro de termos que autorizar a administração a alienar bens, a administração da Santa Casa alienar bens para pagar dívidas. Isso começou na época do Carvalhinho. Carvalhinho não acreditava no plano cruzado na época, mas mesmo assim ele pegou empréstimos a juros baixos no começo do plano cruzado e depois os juros aumentaram violentamente, não tinha como pagar. Então ele pediu autorização para o Conselho Geral para alienar bens da Irmandade. E nós autorizamos, inclusive, olha quantas dificuldades nós passamos. E agora, felizmente, nós vamos à Santa Casa de pé e à ordem, com a expressão da nossa Irmandade, respondendo aos anseios da nossa comunidade. Não é fácil, um país que vive uma crise social, uma crise médica muito grande, inclusive o reflexo disso se vê nos serviços públicos da própria municipalidade, do Estado e da União, mas a Santa Casa está aí, conseguindo alcançar o superávit, que é uma coisa admirável, nós temos que levar isso em conta. A Santa Casa, que foi fundada por Brás Cubas em 1543, é a terceira maior Santa Casa do Brasil. Há séculos vem prestando serviços à saúde da Baixada Santista. O hospital, Ariovaldo, equivale a uma cidade com 10 mil habitantes. Em 18 de fevereiro de 2017, um ano de nova gestão. Dentre essas melhorias, eu conversei com o Ariovaldo sobre os 5 milhões de prejuízo e 1 milhão e 300, ele não falou nada não, eu sentei aqui na cadeira, faltando 2 minutos para começar o programa. Isso é coisa que eu leio no jornal, que eu pesquiso e tal, né? Melhorias, reforma administrativa e financeira que selecionou o problema no atraso dos pagamentos de funcionários, honorários médicos e fornecedores. A aquisição de novos equipamentos de última geração, com ultrassonografia, ecocardiógrafos, tomógrafos e mamografia. Aumento do atendimento SUS, 200 partos em média por mês, 1.500 cirurgias por mês, mais 100 mil procedimentos realizados, entre outros. É muita coisa, né? Filete, a Santa Casa é uma cidade, né? Nós temos aproximadamente 4.000
2.200 funcionários, né? A Santa Casa atende toda a Baixada Santista, do litoral norte-sul bandeirante. Nós temos uma estatística em que a Santa Casa atende sozinha o mesmo número de pessoas que são atendidos em todo o litoral. Todo o litoral somado é menor, o número de atendimentos é menor do que o da Santa Casa. Litoral norte, sul, norte, sul. Todo o litoral do estado de São Paulo? Todo o litoral norte do estado de São Paulo. Somado, o número de pacientes atendidos por essas cidades é menor do que a Santa Casa atende. Muitas vezes você vê no jornal maternidade da Santa Casa fechada. A única maternidade, praticamente, em Santos, é a Santa Casa. O Guilherme Álvaro tem a maternidade, mas lá é regulado. Lotou, tem um cidadão armado na porta, ninguém entra mais. Tem o hospital aqui da prefeitura, que parece que tem dois leitos também, e sobra para a Santa Casa. A Santa Casa, senhores, é porta aberta. Eu não proíbo ninguém de entrar na Santa Casa. Né? E nós vamos, então, quando fala que a maternidade está fechada, é porque está completamente lotada. Mas mesmo assim, nós não deixamos de atender as emergências. Nós nunca deixamos de atender, certo? Então a Santa Casa é de todos nós, de todos os santistas. E da região também, né? Isso. Écio, como é que você vê essa questão da saúde hoje, você que também trabalha? Você vê, o Hospital Modelo fechou as portas, né? O pessoal da área continental de São Vicente ia para o Modelo, já não tem mais onde que ir. Então, São Vicente prejudicada. O cubatense muito prejudicado. O pessoal das estradas, Anchieta, Imigrantes, prejudicado, que ia para o Hospital Modelo, que até era uma reclamação da prefeita, né, que elas ficavam com esse encargo e tal. São Vicente, sistema de saúde, embora melhorando, mas também deficitário. Guarujá, embora melhorando, agora com o Suman, mas Suman, né, cada um, mas com pouco tempo de administração, muita coisa e tal. Então, o Santos é cidade de polo, vem todo mundo para cá. Como o provedor falou, o Guilherme Álvaro tem uma quantidade de partos faz eficiente, mas limitada. Um pouco do escape vai para os estivadores, né? Quando o parto está, segundo os médicos, quando o parto está primeiro filho, parto normal, aí os estivadores liberam para esse atendimento inicial. Quer dizer, o grosso mesmo fica com a Santa Casa. Então é uma preocupação, né? Porque se você fechar o modelo, não estou criticando porque fechou ou não fechou, mas fecha um, fecha outro. Santos é cidade de polo, cada vez o atendimento fica maior aqui em Santos, né? Não, porque recentemente, agora na semana passada, saiu que a cidade de Santos foi considerada lembrada de qualidade de vida para a terceira idade. Na né? faixa de 60 anos em diante. na faixa de 500 mil pessoas, que é por faixa, né? Só para a gente dizer. Você vai com Santos com Monte Alegre. Monte Alegre é considerado uma qualidade de vida boa para uma faixa etária. Exato, exato. Na época que o Justo era prefeito, Santos foi considerada a primeira cidade de qualidade de vida, com exceção das capitais de estado. Né? Isso já há 30 anos atrás. Mas hoje ainda se mantém, pelo menos na faixa etária dos 60 anos em diante. Por quê? A cidade de Santos, alguns mais otimistas dizem, olha, aqui é bom para se viver, né? Melhor cidade de qualidade de vida. Para os que são menos otimistas, dizem, não, Santos agora virou cidade de aposentado, antes era cidade de produção, do porto, atividade portuária, de comércio, de estudo, e agora não é mais, agora é de aposentar. Isso tem uma relação direta com a saúde, porque as pessoas vão atingindo uma faixa etária mais elevada, ela vai precisando mais de atendimento médico, não é verdade? Com certeza. Claro. Com raras exceções, quando você fica mais velho, né? Então, eu digo porque quando a pessoa é jovem, a pessoa se vira de qualquer jeito. Quando ela vai ficando mais idade, ela vai dependendo de mais exames, mais atendimento médico, a saúde e tal. Nós temos a Santa Casa, como disse o doutor Ariovaldo, uma importância extraordinária. A primeira Santa Casa da América Latina. E mais, a própria cidade de Santos, o nome provém da Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos. Antigamente se dizia assim, você vai aonde? Eu vou no Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos. Para economizar o vernáculo, dizia, eu vou lá, Santos. Aí o Santos emprestou, segundo o folclore,
exatamente o final da frase. Santos ficou sendo assim, todos os santos. Então tem uma importância extraordinária. A saúde pública, ela é dividida assim. O que é a saúde pública, efetivamente? Eu me lembro que quando eu estava ainda na faculdade, logo depois da faculdade de Direito, já sou advogado há quase 50 anos, quase meio século, mas ainda me lembro numa passagem que o primeiro a saúde que se preocuparam do trabalhador foi na Alemanha. Sabe o que se dizia? Lá parece um absurdo, mas é o que se dizia mesmo, que o trabalhador teria que cuidar da saúde dele, no inverno levar um saco de carvão para se aquecer, para não pegar resfriado, pneumonia e tal, e guardar dinheiro para quando ele não pudesse trabalhar, ele tivesse como se manter. E isso era considerado um dos diplomas sociais mais avançados da época. Quer dizer, não existia saúde pública. O cidadão era obrigado ele a cuidar da saúde dele. Como nos Estados Unidos, antes do Obamacare, também era assim, né? Então, o cara faz um seguro lá, $5 mil, está segurando $500 mil por ano. Um moleque de 20 anos. O outro que tem 50 anos tem que pagar $10 mil para esse seguro. Então, aí o que aconteceu? Então vai segurando anual. Na evolução, o que aconteceu? O Estado, o poder público, né, começou a se importar, e a pessoa que não tem condição vai ficar desamparada, morta, jogada na miséria. Então se criou, aqui no Brasil, aqueles IAMPs, IAPTEC, API e tal, depois se uniu num sistema único, o SUS, né, onde vem verba disponibilizada, verba da União, dos estados e dos municípios. Num conjunto capaz de dar uma resposta à saúde. Mas, paralelamente, existe o interesse empresarial, né, de que a saúde não seja pública, ou a pessoa que tenha um pouquinho melhor de condição, se valha de um convênio. Muito bem, então acaba fazendo com que a pessoa que tenha alguma condição, não muita, vá fazer um plano de saúde. Por quê? Porque aí ela passa a ter um atendimento que não depende do SUS diretamente. Ela depende de um plano de saúde da Santa Casa, da AMIL, da CACI, Golden Cross. Então, qualquer outro plano, que seja um plano econômico, um plano básico, ou um plano coletivo da empresa que ele trabalha, e vá para esse lado. Há uma tendência natural a que a saúde deixe de ser pública, né? Que passa a ser uma saúde privada. E sobra o quê? Para o grosso da população, a mais carente? Sobra o rebortalho, sobra o que sobrou. E aí o que acontece? Numa crise, onde se corta, por exemplo, né? Se corta nos projetos sociais, né? Se corta na educação pública, se corta... Outro dia eu estava falando com uma professora, uma professora há muitos anos na prefeitura, eu fui muitos anos advogado de sindicatos, professores também aqui de Santos, da rede pública, municipal, e também em Cubatão. Então eu falei, a senhora tem um curso público, a senhora tem vários cursos e tal, a senhora se acha competente para isso? Muito competente. E por que o seu filho estuda na escola privada, onde a professora não tem a sua competência? Por quê? Sabe por quê? Por causa da companhia. Porque lá na escola privada, tem um filho, na escola pública, tem um filho da empregada doméstica, é um nível social diferente. Então acha que aquela convivência social não é compatível. Olha que absurdo, né? Mas eu acho que é compatível. Não, mas acha que não é, porque é filho da empregada, porque é isso, é aquilo. Há uma cultura no nosso país, eu disse no outro programa aqui, em 1492, quando Cristóvão Colombo aportou no Caribe Oriental, num dia de domingo, e por isso batizou de Porto Santo Domingo, 43 anos, hoje estamos na República Dominicana, 42 anos, já tinha uma universidade lá. O Brasil levou 400 anos, 4 séculos para transformar uma faculdade no Rio de Janeiro, Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro, numa universidade para oferecer da Praia Vermelha lá, né? título honoris causa para uma dignidade estrangeira que ia visitar o Brasil. Levou 400 anos, ou seja, as elites brasileiras nunca se importaram de forma nenhuma em dar educação para o nosso povo. Andava os filhos na Europa e voltava. Então, infelizmente, nós temos essa cultura, né? E a saúde pública entra nesse sistema, com a educação também. Quando ele está em crise, corta lá, mas corta lá por quê? Porque a classe média, que é o termômetro social, né? Que é a chamada classe produtiva, a classe que tem ganha melhores salários do que o pobre. O pobre tem emprego, está desempregado, vive da Bolsa Família, farmácia popular, isso aqui. Não é um consumista, não faz ativar a produção, né? Ativar a máquina que gera a economia do país. Então os projetos sociais ficam todos estagnados, ficam congelados ali. E o que a gente vê é isso aí nos hospitais públicos, é uma miséria, rapaz. Você vê, parece que vai haver uma guerra eterna, parece que maca em cima de maca, é uma coisa terrível. Dói a gente ver isso, de fato dói mesmo. Eu tive um amigo meu internado no hospital público há uns 2 anos atrás, estava com pancreatite, e se a gente tivesse corrido para tirar ele daquela ala para uma outra, acho que ele tinha ficado lá. Mas
como diz, não é sempre que temos um Ariovaldo na gestão, né, fazendo ligações com empresários, trazendo ultrassom, eletro, materiais de última geração para atender todo mundo, né? Bom, e o Ariovaldo vai falar depois do intervalo como é que ele faz, porque um ano ele está mais novo aqui, deve estar tomando alguma catuaba, alguma coisa assim, que um ano na Santa Casa. O pessoal sai de lá depois de 10 anos, velhinho, o cara entrou lá, parecia um artista americano, sai de lá parecendo, né? Não é isso? O velho, como Como eu, né? Não, como esse comentou, saiu dali, depois de poucos meses morreu, o seu Neves e tal, quer dizer, é uma coisa complicada, um desgaste muito grande. O Ariovaldo está sempre sorridente, calmo, né? Entendeu? Nós vamos falar mais sobre isso, você pode ligar no 997 11 5545 com o Muriel, pode passar um WhatsApp, pode passar mensagens mais tradicionais com perguntas para o advogado Écio Lescrec e para o nosso provedor Ariovaldo Feliciano. É muito rápido, já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação. O Uriel estava me ligando aqui, não deu para completar a pergunta, porque já estava anunciando que nós estávamos voltando para o programa. Um abraço para o Uriel Vilas Boas, né? E temos várias perguntas aqui, mas antes vamos falar dos apoiadores, né? Um abraço para o pessoal do Ozan, Plano de Assistência Familiar. Ligue para 32288000 ou acesse o site www.ozan.com.br. Faça como o Cirino, Macaé, os sindicalistas, tem Ozan, pessoal aqui da TV Com, todos têm Ozan. Ligue para 32288000 e se informe já. Peça o seu desconto aqui como telespectador da TV Com e ganhe um desconto lá. Um abraço para o Fábio Garibe e sua equipe, sempre prestando um bom serviço na região. E hoje em dia que muita gente não tem plano de saúde, como o Dr. Écio comentou agora, os planos estão muito caros e tal, as pessoas têm um livrinho lá do Ozan que tem um desconto nos médicos, laboratório, você pode olhar nesse livrinho. Aproveitar e mandar um abraço para a Fernanda, assessora do Fábio Garibe, que toma conta de tudo lá. Também mandar um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Hoje não tem o símbolozinho do Boqueirão, mas não tem problema. Mandar um abraço para o Nelson, que é São Paulino, contente com o Rogério Ceni, e com o Paulo, que é corintiano, o time de 1-0, mas está liderando o Campeonato Paulista, né? Então, das 11 às 16 horas, todos os dias, onde o Écio Lescrec vai lá, Eugênio Malavasi, Vicente Cassione, Aldo dos Santos Pinto, os grandes advogados aqui da região se confraternizam lá no Boqueirão Express Grill, de segunda a segunda, das 11 às 16 horas, para você que também gosta de uma sobremesa, tem um bolo, tem essas coisas todas.
Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, o seu centro de alimentação na Baixada Santista. Temos muitas perguntas aqui. Ariovaldo, então perguntando para você aqui, a primeira pergunta, as prefeituras da região ajudam a Santa Casa? Não. É o Léo da Praia Grande, nosso amigo Léo. Léo, infelizmente não. Né? Nós recebemos, se você ficar na porta aqui de entrada do pronto-socorro, Léo, você contabiliza por dia o triplo de ambulâncias que entram do litoral na Santa Casa, em relação às ambulâncias aqui da Santa Casa. Né? E nós não recebemos nenhum tipo de ajuda, e nem na Prefeitura de Santos, certo? Nós recebemos da Prefeitura de Santos um complemento do SUS, porque nós temos uma contratualização. Então, aquilo que ultrapassa a contratualização do SUS, a Santa Casa não é obrigada a atender. Eu atendo, porque eu acho que a Santa Casa da Misericórdia tem que acolher a tudo e a todos. E a Prefeitura contribui com a Santa Casa com R$200 mil para que nós possamos fazer esse atendimento extra. Né? Só isso. As prefeituras do litoral apenas mandam os doentes deles. Certo. E, Ariovaldo, essa questão preocupa, por exemplo, tem prefeito nas cidades menores que faz festa, né? Eu não ia falar soltar fogos, mas em algumas cidades já não pode mais soltar fogos, né? Mas faz festa quando compra 2, 3 ambulâncias, né? Mas é muito mais barato comprar uma ambulância que fazer o atendimento, né? Às vezes a gente brinca, né, na clínica, né? Não nada a ver com tem uma clínica, um hospital veterinário, e às vezes a pessoa pega um cachorro atropelado, traz na clínica lá, chora, se dedica e tal. E tem outros que pegam o cachorro, né? E lógico que o cachorro está sangrando, suja um pouco o carro, né? Mas limpar um banco, um tapete é barato, né? Perto de um custo médico, né? Aí a pessoa fala, poxa, já sujou meu carro todo e tal. Então ela acha que ela contribuiu, tudo bem, ela serviu de ambulância. Mas ela pensa que o maior serviço foi ela que fez. Quando que, por exemplo, você vai limpar o banco do carro, vai gastar 20, 30 reais. Se for de couro, você gasta só boa vontade e um paninho, né? Só que o atendimento médico, um raio-x, uma cirurgia ortopédica, colocar um pino, uma placa num cachorro que atropelou e uma internação de uma semana, 15 dias, com risco de uma osteoporose, que você tem que usar cefalosporinas de última geração, tudo, azitromicinas, é muito mais caro que aquilo. Lógico, ela colaborou com boa vontade, mas às vezes uma minoria pensa que fez o máximo, porque sujou o banco do carro. Mas é muito mais barato eu comprar aquele banco para ela novo do que um trabalho médico bem realizado num cachorro que teve uma fratura de bacia, numa fratura de fêmur e tal, né? Entendeu? Filete, o político, ele quer ver o dinheiro dele carimbado em alguma coisa. A Santa Casa, quando recebe verba carimbada, e nós recebemos algumas verbas poupudas, eu não vou falar aqui o nome dos políticos, mas todas elas vêm carimbadas, né? Esses prefeitos aí dessas cidades do litoral, ao invés de montarem as suas UTIs, eles compram ambulância, porque a ambulância dá para gravar o nome dele. E essa ambulância é que traz esses pacientes para a Santa Casa de Santos. Ontem eu estava almoçando aqui na Santa Casa, juntamente ao meu lado estava o chefe da pediatria, e ele estava me falando, provedor, nós estamos recebendo crianças entubadas em demasia do litoral, e mal entubadas. Litoral sul ou norte? Litoral sul, mais sul, né? Litoral mais sul. Litoral mais sul. E elas chegam na Santa Casa, muitas vezes os médicos são obrigados a entubar de novo. Então, o número de óbitos, é claro, é muito grande. Tem que estubar ela, depois tem que entubar de novo, quer dizer, é difícil, o risco de vida é muito grande. Então, Filete, muitas vezes as pessoas falam, eu sou cobrado algumas vezes, o índice de mortalidade na Santa Casa está um pouco alto. Eu sei que está alto. Por quê? Porque a Santa Casa é que recebe
essas pessoas viciadas em droga, álcool. Então a pessoa vem ter o bebê na Santa Casa, ela não teve um pré-natal. Muitas vezes, na maioria das vezes, chega drogada, alcoolizada. E os médicos da Santa Casa fazem de tudo, mas de tudo para salvar uma criança. Você não vê um óbito na Santa Casa quando o parto é feito por conta de plano de saúde, qualquer que seja o plano de saúde, particular. Você não vê, mas você encontra nessas pessoas que chegam em condições precárias e os médicos não conseguem salvar a criança. Mas você também não pode comparar, vou falar na minha área, Nécio, você não pode comparar uma zoonose com um hospital. Vamos por, a minha clínica com a zoonose. Lógico que os animais mais debilitados chegam na zoonose. Aí um hospital com uma clínica de menorzinho, um consultório. Ou às vezes o cachorro é atropelado, a pessoa passa por um consultório e nem entra, que sabe que não tem raio-x, não tem nada, ela já quer levar no hospital. Às vezes a pessoa não tem condição, ela liga para o hospital, que acha que atende muita demanda, que você vai atender 2 de graça por dia. Isso é normal, que o cara me liga, doutor, tem o meu caseiro, tem o meu amigo, isso é normal. Então, você como conhece muito mais gente, tem mais um ciclo de amizade, você tem mais pedidos. Então, você não pode comparar um consultório, tem um óbito por semana. A zoonose tem 5 e um hospital tem 3. Mas o nível que chega na zoonose é muito pior do que chega no hospital. E o nível do hospital é muito pior do que chega num consultório. O nível de atendimento. Você pega um cachorro atropelado na rua e não vai levar num consultório pequeno. Ele vai levar num hospital. Se o atendimento público não tiver sábado, domingo, feriado, à noite, fim de tarde, tal, acabou. Na hora do almoço, ele vai levar para o hospital. Então você pega a demanda maior de casos mais difíceis, como a Santa Casa, né? Ninguém vai levar um baleado no médico da esquina. Você vai levar, o cara tomou um tiro, vou levar na Santa Casa, beneficência, você vai levar para algum lugar desse. O cara está com uma fria no pé. Tem um hospital aqui do lado, pequenininho, vou levar aqui. Então, quer dizer, a demanda que já vem muito difícil, né? É isso mesmo. Não é isso? Verdade, eu concordo. Você tem uma pergunta para você aqui, do nosso amigo Reis, ele manda um abraço para você, para o Evaldo, fala que o programa está muito legal, está informativo. O que você acha das greves dos servidores municipais? Ele sabe que você é advogado dessa área e tal? Veja bem, até a Constituição atual de 88, os funcionários públicos, servidores públicos, não podiam fazer greve. Aliás, não tinha nem sindicato, né? A Constituição anterior não previa a reunião em sindicato de servidores públicos. A partir da Constituição chamada Constituição Cidadã, então os servidores públicos do Brasil inteiro puderam se reunir, se organizar em sindicatos. Antes existiam as associações, mas não sindicatos. E a partir daí iniciou-se uma vida sindical para os servidores públicos do Brasil inteiro. Ora, nenhuma vida, o sujeito não nasce e sai correndo que nem o Bolt aí a 60 km por hora. Ele sai, fica do lado da mãe, com 10 meses começa a engatinhar e tal. Então, o sindicalismo dentro do funcionalismo público ainda começou a engatinhar, né? Começou a ter uma vida ainda compatível com o seu estágio nesse alcance social que foi a possibilidade de se organizar em sindicatos. Muito bem. Aqui em Santos, à época, logo foi fundado o primeiro sindicato, que foi o Sindicato dos Servidores Públicos. Paralelamente a esse sindicato, os servidores estatutários, ou seja, aqueles que têm um regime jurídico diferenciado dos demais servidores, fundaram também o Sindicato dos Servidores Estatutários, o Sindeste. Bom, o Sindeste é o Paulo Pimentel. O Sinserve é o Saraiva, não é isso? O presidente. O presidente desses dois sindicatos são os nomes que você mencionou. Bom, então o que aconteceu? Num primeiro momento, houve uma briga entre os sindicatos, entre os dois servidores públicos e o sindicato dos servidores estatutários, para disputarem a chamada base territorial. Porque a Constituição também garante que os sindicatos podem ter atividades profissionais diversificadas, desde que não invada a área territorial, a área de prevalência de uma categoria sobre a outra. E na época em que foram fundados os dois sindicatos, houve uma guerra judicial, uma batalha judicial, que resultou depois de um acordo, quando o Mota era presidente do sindicato, e parece que era a Graça, ou não sei quem era, do Sindicato dos Servidores Estatutários. E aí, então, cada um ficou com a sua base territorial delimitada, ou seja, os servidores estatutários ficaram com aqueles que são, que atualmente ou eram, à época da fundação, regulados pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Santos.
E os demais, seletistas, contratados pela Lei 150, 850, 650 e outras, né? Ficaram, então, abrigados assim pela representatividade do sindicato dos servidores públicos e não dos servidores estatutários. Muito bem. Nesse período de existência sindical, me recordo que a primeira greve ocorreu no governo do Dr. Davi Capistrano Filho. Quando ocorreu aquela greve? Aquela greve ocorreu o seguinte: o Dr. Capistrano, prefeito de Santos à época, tinha um compromisso com o servidor público de repassar a perda salarial anterior, do ano anterior. Só que a perda salarial do ano anterior, na época, a inflação era muito alta. Isso ia comprometer muito demais o orçamento do município. Bom, então o que ele fez? Ele criou um plano chamado Plano de Avaliação Funcional. E nesse plano, aqueles que aderissem, chamado PAV, a esse plano, teriam a reposição da inflação plena. E aqueles que não aderissem ao plano teriam apenas uma parte da inflação reposta. Os estatutários, achando que iam perder mesmo alguns benefícios, passando de um sistema jurídico para outro, resolveram não fazer a opção pelo Plano de Avaliação Funcional, PAV ou PCCS. E se manteve ali. Depois, com o passar do tempo, acabou indo também. Essa foi a primeira greve que eu me recordo depois da possibilidade de servidor público se organizar em sindicatos. Houve, na época do Beto Mansur, porque nessa época eu era secretário de administração e fui por 6 meses, um compromisso de repor as perdas salariais aos servidores no momento que chama-se de dissídio, que no nosso caso é o mês de fevereiro de cada ano. Nosso, eu falo do servidor público, eu não sou servidor, mas sou o patrão deles. Então, na época do Beto, como ele vinha com atraso, com problemas de atraso da administração passada, de folhas de pagamento e tal, ele não tinha condição de repor a perda. Então, o máximo que foi feito, ele conseguiu propor um abono salarial que depois, em conversa com o Rodolfo Amaral, que era o secretário de Finanças, nós conseguimos aumentar esse abono ao ponto de 80% da categoria profissional, com o abono, receber mais do que foi a reposição dos 11%. Você começou no outro programa. Eu expliquei isso. Você conseguiu um abono que superava os 10% que eles queriam. Exatamente. Inclusive, até o dobro, porque quem recebia no nível NA, que é o nível de primeiro patamar da administração, à época, recebia 300, 400 reais. E os 70 reais de abono... Era 25%. Era do dobro, mais do que o dobro do que a reposição plena. Bom, isso são águas passadas. Estamos falando agora no momento atual, como o nosso companheiro que pediu uma orientação sobre a greve, nos faz, então, essa regressão, o Reis, para que a gente possa falar do momento presente. No momento presente, o que acontece é o seguinte: a administração atual, nos anos passados, repôs a perda um pouquinho ainda do ganho salarial. Este ano, alegando a crise que o país atravessa, resolveu não estar em condição, pelo menos diz, não estava em condição de repor as perdas salariais e ainda menos de um ganho real. Então, o que propôs foi 5,5%, pelo que eu li para a imprensa, apenas para a cesta básica, e o Vale Transporte, se não me falha a memória, é um outro benefício, paralelo não ao salário em si. Os sindicatos servidores, com a bandeira de que teria que ter a reposição plena e ainda mais 8% ou 9% de ganho real, resolveu deflagrar uma greve em todo o funcionalismo. O outro sindicato, Sindicato de Servidores Estatutários, vem já há uma semana e meia propondo a paralisação parcial de alguns setores da administração para que não comprometa o serviço público. E diferente da iniciativa privada, isso é muito importante que se diga, o serviço público, o patrão do serviço público, o patrão é a comunidade. Ele é o patrão e o beneficiário direto. Então é diferente, por exemplo, uma empresa privada. Se numa empresa privada o cidadão faz uma greve, aquele setor fica paralisado naquele setor por uma reivindicação justa ou injusta, a Justiça do Trabalho que vai dizer. Tá. Né? Mas a comunidade como um todo não sente os reflexos diretos de tudo aquilo. No caso da administração pública, sente. Você imagina, por exemplo, paralisar, como aconteceu recentemente, a segurança pública. Imagina. Como teve em Vitória, né? Imagina parar a segurança pública. Tem setores que são chamados essenciais, não há como paralisar. Como vai parar? Então eles são obrigados, mesmo uma reivindicação justa e tal, a ter um percentual que garanta um mínimo do serviço público. Um mínimo do serviço público. A parte médica, a parte da educação, e todos, né?
o serviço de atendimento mais emergencial. Quer dizer, a comunidade não pode ficar totalmente desamparada. Até porque nós somos a comunidade é o patrão, né? O serviço público é um pouco diferente, um pouco não, é bastante diferente. Mas o sindicato está fazendo o seu lado. Né? O que ele está fazendo? Ele está lutando pelos interesses dos seus representados. Né? Tanto numa escala menor, fazendo a chamada greve de pipoca, assim, explode aqui, explode ali um pouquinho, como os servidores estatutários, numa avalanche que, pelo que eu li pela imprensa, teve uma boa adesão, né? Significa que o servidor público está envolvido nesse pleito e o sindicato está fazendo a sua vez. É assim mesmo, tem que lutar pelos seus direitos mesmo. Né? A administração tem que se sensibilizar por isso, tem que ver o que é possível e o que não é possível fazer. Né? É uma administração que se sucedeu a ela própria, ou seja, não tem uma bandeira como o nosso provedor, o Ariovaldo tinha, né, tinha, de pegar uma administração de outro. Ele pegou a administração, ele pegou a sua própria administração, mas o prefeito não, sucedeu ele próprio. Então, as condições de administração, o seu quadro administrativo, o seu orçamento, foi elaborado pela própria administração dele, quer dizer, com a aprovação, né, já prevendo. Houve uma queda na receita, muito bem, a gente entende isso. Né? Estão fazendo o lado dele e os sindicatos, o deles também. Só para acrescentar, eu tinha dito no outro bloco, no tocante à Santa Casa, todos os provedores que passaram por lá foram, eu acompanhei o serviço deles da minha época. Carvalhinho, Levi, Neves, todos Félix. Trabalharam exaustivamente pelo sucesso da Santa Casa. A diferença que há, isso é importante que se diga, é que a administração deles era marcada pelo nosso compromisso, a carta compromisso da Santa Casa, que é uma carta que põe a figura do provedor como se fosse messiânico, uma figura intocável, não uma administração compatível com a dinâmica do mundo atual, né? Uma administração. Isso, nós estamos mudando o Estatuto da Santa Casa em força de uma obrigação do direito civil, desde 2003, de se adaptar às novas normas. Mas, então, são dois conselhos, reunião só, é uma porção de coisas, mas o final tem que ser homologado numa Assembleia. Como a Assembleia da Santa Casa ela não consegue um número, o quórum suficiente, até hoje nós estamos trabalhando com dois sistemas. Um sistema institucional, que é a Carta Compromissal de 400 anos, cujo provedor é um tipo de um messiânico, intocável, com uma dinâmica atual diferente, institucionalmente de uma forma, e na prática uma administração, como o doutor Ariel está fazendo, com a sua equipe, uma administração compatível com uma administração empresarial. É por isso que estamos obtendo sucesso, e no passado não tivemos esse sucesso. A Júlia, a Margarida, a Rosa, a Cláudia, parabenizo o Ariovaldo, toda a sua diretoria, né? Estão assistindo o programa. Obrigado. Também a Valéria Capô de Casa, a grande Valéria Cláudia Capô de Casa, Dona Cleide Cléia Vanucci, se recuperando, Dona Cleide. E mandar um abraço para a Fernanda Vanucci Capô de Casa, que é aniversário dela hoje, né? Parabéns, ela que esteve aqui na quarta-feira, junto com a Eliane Boá, também esposa do Marcos Boá, que é oftalmologista lá da Santa Casa, esteve aqui para brilhantar o programa falando sobre mulheres. Ariovaldo, o Reginaldo manda um abraço para você, fala que conhece você dos sindicatos contabilistas, que você deixou lá muito bonito, fez um prédio novo lá e que você tem certeza que você vai realizar um bom trabalho na Santa Casa também, já está realizando. E ele pede para você explicar sobre o telhado da Escolástica Rosa, que parece que o Escolástica Rosa é da Santa Casa, aquela coisa toda. Como é que é essa questão? As pessoas do jornal perguntam, quem deixa de ver novela nesse horário, a novela de 20 anos atrás, para estar aqui, as pessoas estão ligadas, viu, Ariovaldo? Meu querido Reginaldo, essa questão do telhado da Santa Casa realmente é uma novela. Telhado da Escolástica, do Escolástica, desculpe. O Escolástica Rosa, ele é de propriedade da Santa Casa de Santos. Ele está alugado há muitos anos para o governo do Estado de São Paulo. E o contrato de locação prevê que o telhado, a manutenção do telhado é por conta da Santa Casa. Eu, sinceramente, o doutor Écio Lescrec pode falar melhor do que eu nunca vi um contrato desses. Telhado é uso, né? Em que o telhado, o locador é que tem que cuidar. Pois bem, a Escolástica, ela vem sofrendo um processo de desgaste muito grande, porque o Estado não investe nada, absolutamente nada nela.
E o telhado está em péssimas condições. Eu fui 2 vezes com uma equipe de engenheiros, né, fiscalizar o local. Realmente o telhado tem péssimas condições. Segunda-feira, agora dia 13, eu tenho uma audiência com o procurador do trabalho, onde nós levaremos vários orçamentos. Eu estou chamando também a ETEC, que é a empresa responsável pela conservação do prédio por parte do Estado, do governo do Estado de São Paulo. Então eu quero fazer uma reunião grande, junto à Procuradoria do Trabalho. Por que do trabalho? Porque lá tem uma verba destinada a consertar esse telhado. Então eu quero que a ETEC apresente o orçamento dele, o orçamento do Estado, e nós vamos apresentar o nosso orçamento. Só que o nosso orçamento, o meu prezado Écio e meu prezado querido Filete, o nosso orçamento ele é completo. Ele contempla, inclusive, aquele gradil da frente. Que se uma criança, se uma pessoa segurar mais forte daquele gradil, ele vem abaixo. Então, o nosso orçamento contempla isso tudo, aquele gradil, o telhado e também os beirais que estão caindo. Né? Então, na segunda-feira, meu querido Reginaldo, nós com certeza teremos uma solução. Espero que tenhamos uma solução para esse problema. Essa questão aí, essa é uma questão complexa, né? Porque é um prédio bonito, um prédio pujante, mas é um prédio antigo, que não teve as manutenções periódicas, né? O Evaldo disse, tudo há um contrato, né? O que ele achou estranho, e aí ele mencionou até a mim, pode, por exemplo, um locatário, né? O locatário ficar com a responsabilidade de fazer a conservação do imóvel que está sendo locado, né? Ainda na sua parte estrutural, porque tem coisas de vazamento, coisas pequenas, né, que o próprio locatário pode se incumbir disso, mas não estruturais. Mas no contrato, eu não conheço esse contrato, mas pelo que o Orivaldo está dizendo, a responsabilidade seria exatamente da Santa Casa, né, pelo contrato, que é um absurdo, mas ele já disse que está ultimando os esforços preparativos para sanar essa questão. Ariovaldo, a Regina parabeniza você e pergunta como é que foi o começo na Santa Casa, essa questão de médicos, enfermeiros, fornecedores, para você conseguir diminuir o custo, mexeu com alguns interesses, segundo ela. Como é que foi essa dinâmica, né? De uma coisa que já estava, segundo ela, 30, 40 anos enraizada na cultura da Santa Casa. Minha cara, Regina, realmente foi muito... Ela é biomédica? Muito, muito difícil, né? Você disse muito bem, coisas que estavam enraizadas na Santa Casa há muitos e muitos anos. O doutor Écio citou alguma coisa agora há pouco, e nós tivemos um trabalho muito difícil e ainda estamos tendo, né, para que os nossos profissionais entendam que os contratos têm que ser adequados, todos eles adequados aos tempos atuais. O profissional tem que ganhar aquilo que ele produz. Havia muitos contratos na Santa Casa que eram contratos fechados. Se o sujeito fizesse uma operação, ele ganhava 100. Se fizesse 20 operações, os mesmos 100. Não pode ser assim, né? Então, nós fizemos uma revisão em todos os contratos. Todos os contratos. Não só contratos de médicos, mas contratos com fornecedores, contratos de locação, que eram vergonhosos. Então, com isso, nós conseguimos cortar os custos aliados a esses tapa-ralos que nós fizemos. Tudo isso junto foi que nós conseguimos levantar a Santa Casa de Santos. Foi difícil no começo? Foi muito difícil. Foram várias guerras,
né? As pessoas, é difícil uma pessoa que está há 30 anos, 20, 30 anos, numa instituição e de repente ver o seu ganho diminuído pela metade, né? Então nós ajustamos tudo, nós não privilegiamos ninguém, todos, a Santa Casa, para mim, como provedor, são todos iguais, todos são iguais, funcionário, médico, tudo. Então nós tratamos todos com muita humanidade, com muito carinho, com muito amor e com muito respeito, mas dentro da lei. Essa questão, o Conselho também sentiu, assim, algumas pessoas reclamando da questão, por exemplo, como ele falou, a questão do controle dos psicotrópicos, porque você vê que existe, não estou dizendo que é da Santa Casa nem de um hospital, mas existe venda paralela de remédios na região, no Brasil, e esse remédio tem que sair de algum lugar, da fábrica não é, né? Então tem que sair do intermediário do próprio hospital, né? Lá no Conselho, o doutor Evaldo não quis fazer a menção, mas houve uma representação, inclusive, quando ele mudou a forma de administrar, algumas pessoas que se sentiram prejudicadas entraram com uma representação contra ele lá no Conselho. E o Conselho designou uma comissão, da qual eu fiz parte, fui o relator, e por 20 votos a 2 rejeitou completamente a representação contra ele. Ao contrário, houve votos até de solidariedade pelo êxito da administração que ele, em tão pouco tempo. Ou seja, gente que se sentiu prejudicada... Alguns conselheiros foram signatários de uma representação lá, dizendo que a forma que ele estava administrando traria prejuízo à Santa Casa, e ficou demonstrado exatamente o oposto. Passou de um regime de um déficit mensal de 5 milhões para um superávit de 1 milhão e pouco. Essa forma de administrar, né? E, inclusive, nessa representação, se chegou a uma comissão de inquérito de sindicância interna que apurou coisas terríveis lá dentro, né? que ocorriam lá, terríveis, né? E que agora está sendo sanado, né? Não com relação a pacientes, mas em relação a a administração de serviços que a Santa Casa tinha há muitos e muitos anos, sem contratos com valores incompatíveis, como ele falou, com o serviço prestado, enfim, coisas desse tipo, né? Mas, eram 20 conselheiros que votaram pela rejeição da representação, 2 abstenções, das quais, obviamente, 3 abstenções e 2 que votaram contra, que eram um dos signatários da própria representação. Lógico. Naturalmente, não ia votar contra, né? Mas eu mesmo fui o relator da comissão, né? Fiquei admirado com o número de votantes a favor da administração. Eram 20 e poucos, 20 foram a favor dele, direto, né? Mandar um abraço para o João Domingos Neto, para o Brito Júnior, jornalista, para a Flaviane, que parabeniza a gestão do Ariovaldo, a gestão de vocês aqui. Ariovaldo, eu queria agradecer você, eu sei que você é muito ocupado, como todos da Santa Casa, com a sua contabilidade, enfim. Agradecer você que há tempo nós estamos chamando de atender o chamamento aqui da TV Com, né, e dar essa sua participação, essa nobre participação, para esclarecer algumas perguntas e dúvidas da população. Muito obrigado, Filete. Eu agradeço o seu convite. Foi um prazer muito grande estar aqui ao lado do Dr. Écio Lescrec, e todas as vezes que você me convidar, eu vou fazer o possível para vir aqui e bater um papo com os seus telespectadores. Está tomando a esposa, que também trabalha bastante, foi elogiada aqui no programa, está fazendo uma vitamina de fruta, porque você está cada vez mais novo, está com uma cara boa aí, é só um ano só. Pegou um ano. A minha esposa realmente trabalha bastante pela Santa Casa. Meus parabéns a ela. Tá bom, parabéns para ela também. Mandar um abraço para o vice-provedor médico Helder Cirilo Guimarães da Silva, que também trabalha lá na vice-provedoria, ajudando o Ariovaldo, né? Na parte médica também está vendo o programa. Quero agradecer ao Écio, que sempre enobrece o programa aqui, com seus conhecimentos, né, jurídicos e também das políticas públicas, já que ele sempre foi membro ativo do antigo PMDB, né, MDB. Eu sou presidente de honra, inclusive. Lá. Presidente de honra do PMDB. Eu que agradeço a participação. Hoje aqui estou mais coadjuvante, né, pela figura do nosso provedor. Está me ajudando aqui, né? Trazendo aqui essas informações tão necessárias, né, que a comunidade às vezes não sabe, vê uma notinha na imprensa, qualquer coisa, fica tirando ilações que não correspondem à realidade. Mas estamos aqui a viva voz com o nosso provedor, respondendo todas as questões aqui, e eu estou há 30 e poucos anos lá, posso dar o meu testemunho da seriedade, do compromisso que o provedor tem com os interesses da Santa Casa. Um abraço ao Kleber Léo, que esteve aqui nos nossos estúdios, sempre também ajudando o programa aqui.
Fiquem com Deus, bom fim de semana que vocês merecem. Até segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado.